Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal e esse vídeo é mais um dessa série sobre sono de bebê. Eu estou aqui disposta a ajudar você a dormir melhor e o seu bebê também a dormir melhor. Eu sei quantas mães sofrem com isso e me dói o coração ver esse sofrimento todo, porque é possível um bebê descansado e uma mamãe descansada também. E se você caiu de paraquedas aqui, prazer, meu nome é Suzana, sou mãe de 7, pedagoga e gosto aqui de dividir com vocês nesse canal tudo que envolve esse mundo da maternidade, como eu faço a minha rotina, receitas com criança, brincadeiras, sono, Terrible 2, muitas coisas aí. E se você gosta e você realmente quer trocar figurinha comigo, fique à vontade para se inscrever no canal, para ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E eu agradeço muito se você assistir esse vídeo até o final. Me ajuda demais. Desde já, agradeço e deixe seu coração no comentário aí ou faça a sua pergunta. Ok? Vamos lá então, vamos parar de ficar com sono? Eu não aguento ver a mamãe sofrendo de sono, o bebê sofrendo de sono. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho sobre o sono do bebê. Para você saber até onde você pode ir, como lidar com essas questões e saber se você está fazendo direito com seu bebê, por que ele não está dormindo, o que está acontecendo. Primeira coisa, se você não ouviu falar, deveria já ter ouvido, sobre janela de sono. Janela de sono é o período em que o bebê fica acordadinho, entre uma sonequinha e outra. E essa janela de sono, ela tem um tempo determinado. Mas isso não quer dizer que seu bebê vai vir com um reloginho. Ah, deu 45 minutos, ele deve dormir. Não, deu meia hora, ele vai acordar. Não, gente, não é assim. Nenhum bebê vem programado. E pelo contrário, né? Muita gente sabe que, na verdade, os bebês parecem que vêm com o relógio biológico todo bagunçado. A gente já falou um pouco sobre isso nos vídeos anteriores. Mas vamos entender. A janela de sono é uma tabela que a gente vai se basear. Inclusive, eu vou deixar a tabela aqui para você ter uma ideia de como isso acontece. Mas isso não quer dizer que você vai seguir a risca e que o seu bebê vai seguir a risca. É só para você ter uma base, para ter certeza que o seu bebê está dormindo bem, está descansado, ou que realmente ele pode estar chorando de estresse. Porque o que acontece? Quando a criança demora essa janela de sono, vamos supor ali, do 0 aos 3 meses, é 45 minutos mais ou menos. Se por acaso seu bebê passou ali 2 horas acordado e ele tá chorando demais, você às vezes, né, uma mãe ali de primeira viagem, até de segunda ou terceira, porque acontece com a gente também, você vai falar, gente, será que é cólica? Será que ele tá sentindo alguma dor, alguma coisa? E não, às vezes é um choro estridente de estresse, porque passou muito tempo da janela de sono. Então essa tabela é pra gente entender e ter uma ideia também que nos ajuda a ter essa noção. Será que tá chorando disso? Será que tá chorando daquilo? Será que é fome? Será que é fralda? Será que, pode ser que é porque ele ficou muito tempo acordado. A janela de sono é algo muito falado. Mas, antes de entender um pouquinho da janela, eu queria que você observasse, na verdade, o tempo de sono de cada bebê. Porque se eu entendo que o meu bebê precisa dormir tantas horas, X horas, a depender de cada idade, e eu vou deixar aqui, ó, pra você, quantas horas de cada idade o bebê precisa dormir, você também vai se basear. Ele dormiu bastante essa noite. Tem bebês que são mais dorminhocos, então eles dormem muito bem à noite. Às vezes, desde o primeiro dia de vida, o bebê pode ter uma sonequinha bem longa durante a noite. Outros querem acordar de hora em hora. Então isso vai variar muito. E sobre o treinamento de sono, a gente já falou um pouco nos outros vídeos. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que se o meu bebê dormiu 5 horas seguidas à noite, mamou, aí ele depois dormiu mais 5. Imagina. Você vai contabilizando isso. Nossa, ele já dormiu 10 horas só no período da manhã. E se, no total, um recém-nascido tem que dormir aí, vamos supor, umas 15 horas, 16 horas, eu tenho que entender que, às vezes, as sonequinhas durante a manhã e as sonequinhas durante a tarde vão ficar picadas mesmo e tá tudo certo. Agora, se eu tenho um bebê que dormiu 3 horas, aí ele ficou acordadinho bastante tempo, e só depois ele foi dormir mais 1h30, depois mais 2 horas. Entende que tá mais picadinho, mais espaçado? Pode ser que esse bebê faça várias sonequinhas durante a manhã e várias sonequinhas durante a tarde. E tá tudo certo também. Então é muito importante você saber a quantidade de horas de sono que o seu bebê precisa fazer e também a janela de sono. Para você ter esse equilíbrio e entender aqui, conhecendo o seu bebê, qual é a necessidade dele. Existem bebês que preferem dormir durante a manhã. Existem bebês que tiram a soneca mais longa durante a tarde. E essa necessidade varia muito, é própria também do organismo. Eu vejo aqui, por exemplo, os meus bebês, eles gostam muito mais de dormir de manhã. Só que como eu faço a soneca com todos os outros à tarde, eu vou espaçando até esticar e conseguir colocar todo mundo para dormir à tarde. Mas é algo bem natural. Hoje mesmo, meu bebê fez 2 sonecas gigantes no período da manhã. E à tarde, ele passou basicamente a tarde toda sem dormir.
Então ele deu aqueles cochilinhos bem assim, tranquilinhos, que ele dá uma pescadinha, mas não entrou num sono profundo. E tá tudo bem, porque eu sei que de manhã ele tirou uma soneca mais profunda e mais larga. Conforme os meses forem passando, o que eu faço? Eu vou acordando ele durante a manhã, interrompendo um pouco essa soneca, pra faltar um pouquinho de soninho aí, para ele gastar no período da tarde. E eu vou fazendo esse jogo. Então, no decorrer dos meses, dá pra fazer esse jogo de cintura aí. Agora ele é muito pequenininho, meu bebê tem 5 meses, então não tenho pressa pra isso. Mas conforme ele começar a comer com os irmãos, a fazer as sonecas direitinho com os irmãos, eu vou mudando isso. E a gente vai equilibrando isso aí, para conseguir organizar essa rotina do bebê. Quanto mais previsibilidade você tiver, melhor é para o bebê entrar nesse ritmo aí. Então, quando ele começa a entender, sempre depois do almoço tem uma sonequinha, sempre depois do café da manhã tem uma sonequinha. Isso vai virando um hábito, tanto para você, para a rotina da casa, para os irmãos, para o bebê. Existe sim aquele dia caótico, gente, eu sempre falo, a maternidade, se você fizer tudo direitinho, vai ter o 80% de paz, mas vai ter o 20% caótico. Por quê? Tem um dentinho que nasce, tem um intestino que aquele dia resolveu ficar preso, na introdução alimentar, por exemplo, acontece, é bem comum. Então, o bebê às vezes tá com o narizinho entupido, muitas coisas podem acontecer e variar. E um bebê que dorme bonitinho, redondinho, pode ter uma noite caótica, é possível, muitas coisas podem acontecer. Mas se você entender o seu bebê e aprender sobre todas essas questões, tudo vai ficar muito mais fácil. E se por acaso chegou a janela do sono ali, chegou o horário, o bebê acordou, já fiz atividade, e esse tempo de atividade muda de acordo com cada idade do bebê, os recém-nascidos, só da gente trocar a fralda e amamentar, eles já desmontam ali no peito mesmo, porque já deu o tempo deles. Mas conforme a criança for crescendo, ela consegue ficar aí 3, 4 horas acordado. Então, isso vai variando também. E eu preciso conhecer os sinais de sono do meu filho. Porque se a gente pegar uma tabela, pegar na internet, tem vários sinais de sono. Mas às vezes os bebês têm uns sinais de sono muito diferenciados. Isso acontece sim. Então assim, eu vou falar aqui os sinais de sono mais comuns, mas eu quero que você observe o seu bebê. Os bebês são únicos e alguns bebês têm os sinais peculiares. Alguns, e eu acho que esse é o mais comum, eles ficam meio catatônicos, assim, olhando para um ponto fixo, já não dão muita risada, ou dão aquela risada meio que parece que não corresponde, já ficam mais molinhos, mais devagar, parece que não estão ali, sabe? Estão em outra órbita. Então esse é um sinal de sono também. As sobrancelhas e os olhinhos começam a ficar avermelhados. E às vezes a cabecinha começa a rodar de um lado para o outro. Às vezes tem bebê que gira a cabeça de um lado para o outro para demonstrar fome também. Então por isso que você precisa conhecer o seu bebê. Puxar a orelhinha, coçar o nariz também pode ser. E aquela reclamação, não é um choro, é uma reclamação, sabe? E é por isso que quando eu ensinei lá sobre como fazer o bebê dormir, né? E acostumar no seu bercinho, é bom a gente entender a diferença de choro e de resmungo. Porque o resmungo pode ser um sinal de sono. E quando o seu bebê está entrando nesse soninho gostoso, se você ficar balançando e agitando ele, piora a situação. Se for um resmungo, o melhor que você tem a fazer é deixar ele o mais quietinho possível. Se você já acostumou desde o primeiro dia, deixa ele lá quietinho. Mas se você ainda não acostumou, faça um carinho nas costinhas, uma coisa assim bem de leve, abaixa a sua adrenalina. O batimento cardíaco da mamãe tem muita ligação com o batimento cardíaco do bebê. Quanto mais ansiosa a gente fica, quanto mais nervosa a gente fica, mais isso passa para o bebê. E a nossa adrenalina, nosso estresse, nosso cortisol acaba contagiando o neném de forma negativa. Então, um bebê que tá no colo de uma mãe, que tá apavorada, que já tá cansada, eu sei, às vezes o cansaço bate, ainda mais se você não fez o treinamento desde o primeiro dia, como eu ensino. Aí o cansaço vai bater mesmo, passar a noite em claro não é fácil. E aí você agita o bebê, agita de um lado, agita do outro, fica desesperado, às vezes chora. Já passei por isso, eu sei o que eu tô falando. Quando a gente não faz o treinamento do sono, vai virando uma bola de neve, porque a mãe tá estressada, a mãe estressa o bebê estressa a mãe, e a gente fica assim, ó, numa loucura. Então, tente entender que o seu estado de espírito, o seu batimento cardíaco faz muita diferença. Por isso, quanto menos a gente se agitar, melhor. Eu não gosto disso de sacudir bebê, de fazer ninar, de cantar musiquinha. Não gosto. Porque o batimento cardíaco influencia. Eu não sei se vocês viram que tem uma trend rolando por aí, que você coloca o shot da alegria e o bebê dorme, para de chorar e dorme. Eu vi uma especialista num comentário explicando que o batimento da música, o fundo da música, né, a base ali da música, eu não entendo de música, então não vou saber falar os termos adequados, mas é
ligado ao tempo das batidas do coração. E por isso influencia muito em alguns bebês. Eu achei muito interessante isso. Para vocês terem essa ideia, como que o batimento cardíaco, o fluxo sanguíneo, a respiração, tudo isso tá muito ligado. Então quando a gente tá nervosa, a gente deixa o bebê nervoso. O melhor que você tem a fazer é se manter calma. Quando você se mantém calma e vê o bebê tá começando com sinais ali, pegar ele devagarzinho, num ambiente tranquilo, colocar para ele poder relaxar. Agora, se a gente agitar, meu Deus, ele tá ficando com sono, ou se a gente tá num ambiente, numa festa, num shopping, alguma coisa e vê os sinais ali, já se prepara, que vai ser difícil. Você não tá num ambiente adequado, então o mais natural é que esse bebê fique realmente mais irritado. Então você tem que ser o adulto da história que vai manter a calma, para ajudar seu bebê a centralizar, a conseguir ali se aquietar, porque todo aquele ambiente já não tá colaborando. Se você também não colaborar, o bebê não vai conseguir se organizar para conseguir tirar um soninho gostoso. Quando você começa a observar o seu bebê, você vai descobrir uma coisa. Eu vou falar aqui um termo técnico que eu aprendi, mas você vai aprender isso aí na prática com o seu filho. Existe uma substância no cérebro que chama adenosina. E é como se fosse uma bexiguinha. Imagina, a gente descansa, essa bexiguinha fica murchinha. E conforme a gente vai passando aí o dia, essa bexiguinha vai enchendo, e ela tem um limite. Cada um tem o seu limite. Tem bebês que conseguem ficar muito mais tempo acordado, mesmo quando eles são pequenininhos. E tem bebê que não aguenta, que já começa a ficar irritado. Então você tem que entender qual é o estilo aí do seu bebê. Quando essa bexiguinha começa a encher e chega no limite, ela precisa ser esvaziada. Então ela precisa o quê? A gente precisa colocar o bebê para dormir. Se por acaso a gente espera essa bexiguinha passar do ponto, ela vai estourar. Então, toda hora que você vê seu bebê tá ficando mais quietinho, tá rejeitando as brincadeiras, não tá dando mais risadinha, opa, agora é a hora então, vamos guardar o brinquedinho, vamos parar com isso, parar com aquilo, apagar uma luz, fechar uma janela, fazer um cafuné. Então, vamos diminuindo, você antecipa esse estresse. Você já entendeu que, a bexiguinha já tá aqui para explodir, tá chegando no seu limite. Você vai antecipar. Então, quando você entende que o seu bebê tem aqueles sinais, você vai preparar a rotina para isso. E a rotina ela é realmente muito importante. Mas eu não gosto dessa rotina engessada. Tal hora tem que acontecer tal coisa. Com o bebê não funciona assim. Porque realmente é um ser muito variável. Às vezes ele tá dormindo gostoso e de repente dá uma coliquinha ali, ele vai acordar no meio da soneca, vai ficar irritado. E tudo aquilo vai mudando um pouco aquele esquema nosso de dormir de tantas horas a tantas horas. Isso não existe com recém-nascido. Mas isso a gente vai se adequando. Então é isso que eu queria deixar claro nesse vídeo, é que cada bebê é único. E essas tabelas não servem para você tabelar o seu bebê, rotular o seu bebê, mas para você ter uma ideia, um norte de como seguir com as rotinas e as sonecas. Tem bebê que faz 2 sonecas longas, tem bebês que podem fazer 5 sonecas curtas. Essa semana, na verdade semana passada, uma amiga me escreveu falando, olha, eu tô preocupada porque ele passou a tarde inteira sem dormir. E hoje aconteceu isso com meu bebê, passou a tarde inteira sem dormir. E eu falei, vamos sentar e olhar quantas horas ele dormiu durante o dia. A gente fez as contas e estava tudo dentro da normalidade. Por quê? Porque ele tinha dormido muito bem à noite e muito bem o período da manhã. Então, não tem como a gente comparar os bebês, entende? Entenda que o seu bebê é único. Não se desespere. Porque quando a gente fala de maternidade, tem informação de todo jeito, de todo gênero, para todos os lados. Mas eu preciso pegar essas informações e ver o que encaixa com a minha rotina, o que encaixa no meu bebê. Porque os bebês são únicos e eu preciso ser uma mãe única para esse bebê. E é muito importante eu ter informação, sim, mas não colocar o meu filho numa tabela. As janelas de sono e essa tabela que diz o número de horas que meu filho tem que dormir varia muito, varia até de temperamento. Quero falar sobre isso também nesse canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente vai falar sobre temperamento aqui. E alguns temperamentos a gente consegue detectar até o bebezinho bem pequenininho e faz diferença. Tem bebês que têm mais necessidade de silêncio, mais necessidade de sono. Tem outros que tanto faz se tá no silêncio, no claro ou no escuro. Tem outros que não, que se você não colocar no escurinho, ele não vai tirar uma sonequinha gostosa. Então, você conheça o seu bebê, entenda, e é muito legal. É um desafio gostoso conhecer o nosso bebê. E isso facilita muito. Entenda que o seu estado de espírito, a sua calma, a sua também bagagem de informação facilita muito todo esse processo. E eu fico por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo. E se você não é inscrito, inscreva-se.